E aí, pessoal, tudo bem? O episódio de hoje do Dose de Liderança é um alerta. Então fica comigo se você quer ser mais produtivo. E eu falo de um alerta porque são coisas que a gente sabe, mas são alguns maus hábitos que muitas vezes podem te levar aí a não ter uma boa produtividade. Então, se você quer ganhar em produtividade, fique atento a algumas orientações, dicas que no podcast de hoje a gente vai estar falando, tá? Não tem nada mais que sabotador, né, do que esses hábitos negativos para a nossa produtividade. Então vale a pena a gente estar alerta, porque quando a gente fala de hábitos negativos, nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos praticando eles, de que estamos fazendo. E como já tornou um hábito, a gente acaba fazendo isso sem se dar conta de fato, tá? Isso é um hábito, né? Hábito é aquilo que você faz de forma automática. E o ser humano, ele é um ser humano de hábitos, né? Todas as coisas a gente acaba fazendo porque nós temos o hábito de fazer aquilo, tá? Desde escovar os dentes pela manhã, sei lá, tomar banho, tomar café da manhã, almoçar, são hábitos da nossa vida, né? No horário que a gente faz enfim. Então, quando esses hábitos são hábitos negativos, eles acabam prejudicando. Se você quer aumentar a produtividade, fique atento a alguns desses hábitos que você talvez esteja praticando ou que você pode melhorar no seu dia a dia e assim aumentar a sua produtividade. Então vamos lá, vamos direto para uma primeira dica do que fazer e como é que a gente pode melhorar aí a nossa produtividade diária, nossa energia, de como a gente resolve as coisas, a nossa criatividade, enfim, manter uma mente bem saudável, tá, pessoal? Primeiro, o uso de celular na cama, computador, alguma coisa assim, principalmente antes de dormir. A gente não percebe o hábito, não percebe o impacto deste hábito que tem no nosso sono e na produtividade do dia seguinte, né? Esses equipamentos são equipamentos que eles emitem uma luz azul e essa luz ela tem a capacidade de energizar o nosso cérebro, de manter ele num estado de alerta. Então o sono ele pode ser prejudicado durante a noite se a última coisa que fizermos antes de fechar os olhos para dormir for ficar olhando a tela do celular, a tela do computador, tá? E esses dispositivos, a grande parte deles produz essa luz azul que em contato direto aí ela é muito nociva, né? Então à noite pode ter um sono ruim, efeitos que na nossa produtividade prejudica. A melhor coisa a fazer é a gente evitar esses aparelhos à noite ou pelo menos uns 30 minutos antes de ir dormir, né? Pelo menos isso, assim, se eu estou trabalhando, se está fazendo alguma coisa e tal, enfim, pelo menos 30 minutos. A televisão, por exemplo, ela não oferece muitos danos para a maioria das pessoas, né? Desde que elas tenham aquela distância apropriada também de assistir a televisão. Ok, pessoal? Então, uma dica que eu dou assim, pelo menos 30 minutos antes de você dormir, se afaste dos celulares, para que você tenha uma boa noite de sono, né? E para que você também não vá dormir com aquelas notícias, com coisas que você acabou de ver ali que pode não ser muito legal, beleza? E ao acordar também se mantenha 30 minutos depois sem o uso do celular, tá? Vamos lá, outra dica ou outro hábito que a gente pode estar tendo é navegar desnecessariamente pela internet, né? Por quê? Desnecessariamente por quê? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa, por exemplo, agora eu estou aqui me concentrando para fazer esse podcast. Antes disso eu já internalizei dentro do assunto, anotei algumas coisas para lembrar de falar para vocês. Isso chama-se um estado de fluxo, ou seja, você leva um certo tempo para entrar no estado de fluxo,
E quando você entra nesse estado de fluxo, você vai navegar por alguma coisa, algo que você vai resolver pequeno, vai ver uma notícia, vai ver alguma coisa, isso te tira desse estado de fluxo e depois você vai demorar mais 15 minutos, mais ou menos 13 minutos para voltar a entrar nesse estado de fluxo, ok? Então, quando nós entramos nesse estado de fluxo, nós somos 5 vezes mais produtivos do que se a gente estivesse na outra condição de estar a cada tempo eufórico com alguma coisa ou sendo distraído por alguma atividade, tá? Então, quando você se distrai para fazer alguma coisa, vai checar uma notícia, vai ver o Facebook, né? Ver resultado de jogo e tal, você tem esse fluxo interrompido e isso faz com que você não seja tão produtivo como poderia ser se você mantesse o fluxo na sua atividade, beleza? Muito bem. 3. Ou seja, outra dica, né? Mais uma dica aí, a dica número 3. É ser perfeccionista. Olha só, interessante. E outra coisa, eu quero colocar minha própria experiência para vocês hoje, né? Às vezes eu fico com dúvida, por exemplo, puxa, preparei todo o material que a gente vai falar, por exemplo, no podcast, ou em algum outro vídeo, ou num treinamento, ou numa palestra. E aí depois eu olho aquilo e puxa vida, não tá legal, e vou indo. Tem algumas palestras, confesso para vocês, pessoal, tem algumas palestras, e eu já falei isso para algumas pessoas, até o último minuto eu estou trocando slide, estou preparando material, o que acaba sendo de alguma maneira algo até saudável, porque eu tenho uma preocupação em que aquele conteúdo esteja de fato importante para você, mas muitas vezes isso pode também prejudicar a produtividade, né? Os escritores, eles passam muito tempo aí pensando nas histórias, nos personagens e tal, e eles escrevem páginas e páginas, às vezes sabendo que nada daquilo eles vão utilizar pro livro, pro artigo que eles têm, né? Então, nós temos dificuldade na hora de começar uma atividade, porque a gente sabe que as ideias ali, elas não estão perfeitas, e o que a gente produz não pode ser o bom o suficiente, né? Mas você pode produzir algo bom se você não começar a colocar as coisas no papel ou fazer, não tem como. Então, para você editar, para você melhorar alguma coisa, você precisa começar a fazer, tá? Sem aquele julgamento de que se está ótimo, se está bom, perfeito. Então, deixa o perfeccionismo para depois, por assim dizer, tá bom? Faça, ok? Outra dica aí, ó. Responder e-mails assim que eles aparecem, né? Eu, por exemplo, tirei do meu celular aqueles avisos de e-mail. Então, eu tenho um momento do dia que eu abro minha caixa de e-mails e aí eu vou responder os e-mails que eu tenho para responder naquele dia, né? Se você fica o tempo inteiro respondendo e-mails, você está cumprindo, na verdade, a agenda do outro e não a sua própria, né? As pessoas é que vão colocar ali para você as prioridades dela e você vai estar respondendo ou agindo, fazendo as prioridades do outro e não as suas. Então coloque se você tem muitas mensagens, você pode fazer isso em 2 vezes pela manhã, 2 vezes à tarde, ou uma vez de manhã, uma vez à tarde. Vai depender muito de quanto você recebe de mensagem, precisa e tem essa urgência. Cláudio, mas eu trabalho vendo através do e-mail. Bom, aí é outro papo, tá? Outro assunto. Se você tem o e-mail como uma ferramenta para você vender algo ou faz parte da tua atividade, ok, então é o teu trabalho, é a tua tarefa fazer isso, né? Mas se você tem outras atividades, né, e o e-mail é algo complementar, é algo que você vai estar respondendo a uma dúvida ou alguma coisa do seu cliente, dos departamentos internos da empresa, você pode diminuir a quantidade de vezes que você está acessando e respondendo a esses e-mails, né? Tem algumas pessoas, inclusive, que colocam até aquela resposta automática, né? Que informa que ele vai responder mais tarde ou que ele está viajando e que naquele período ele tem uma certa dificuldade em responder o e-mail. Então, são ferramentas que a gente precisa
utilizar para o nosso benefício e não contra nós, né, pessoal? Beleza? Outra coisa, acionar o modo soneca do despertador. Dá um like aí quem já se livrou disso. Eu há muito tempo já me livrei disso, graças a Deus, né? Mas quando você dorme, o seu cérebro ele está em direção a uma série de ciclos aí. E o último ciclo que ele está fazendo é que você fique alerta quando chegar a hora de acordar. Talvez você já tenha entrado em um hábito ou tenha se condicionado em que em alguns momentos você acorda naquele momento exato, às vezes antes mesmo do despertador tocar. É o seu cérebro te avisando de que está pronto para acordar. Tá? Ele sabe a hora que ele tem que acordar, então você já está pronto para aquilo e ele está pronto para um dia produtivo. Então, muitas vezes quando você coloca a soneca, volta a dormir, você perde esse senso de alerta, né? Você acorda atrasado, cansado, sonolento, porque você voltou, você está confundindo ali, ele está achando que volta para um outro ciclo. Certo? Então esse sentimento ele pode passar inclusive horas às vezes para assumir. Você vai ter uma manhã que não é tão produtiva. Então não importa quanto você esteja cansado, cara, não aciona o soneca, né? Se esforça para sair da cama, coloca o celular longe, que você tenha que talvez levantar para ir lá e desligar ele, e assim a sua manhã vai ser ainda mais produtiva, ok? Outra é você tentar ser um multitarefa, né? O que é o multitarefa? É aquele que vai fazer várias coisas, né? Este é um maior obstáculo que nós temos em produtividade. Tem inclusive uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Stanford, ela confirmou que quando nós tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente é muito menos produtivo em realizar uma atividade, ou seja, a gente não vai fazer bem feito todas e nenhuma, né, ao mesmo tempo, ou seja, a gente não vai ter sucesso, tá? As pessoas que são bombardeadas aí com muita informação eletrônica, às vezes elas não conseguem prestar atenção, não lembram de informações, né? Mudam de atividade para outra, e isso acaba tendo um resultado diferente das pessoas que realizam uma tarefa de cada vez. Então, quando você tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, o seu cérebro ele não vai ter aquela capacidade de realizar ambas as coisas com sucesso. Então faz uma coisa de cada vez, né? Experimenta isso pelo menos no seu dia para você ver se é mais produtivo ou não, tá? Mas provavelmente baseado nas pesquisas e baseado numa série de estudos aí vai demonstrar que sim, beleza? E a última, pessoal, a última dica que ela é bastante é bem simples, mas causa muito, está envolvido com procrastinação e tal, é você deixar aquelas tarefas que são mais difíceis para o final do dia. E essa é uma regrinha de gestão do tempo, de você ser produtivo, é você fazer as coisas que são mais importantes ou as tarefas mais difíceis de serem resolvidas logo pela manhã, né? Por quê? Porque no final da tarde você tem uma quantidade limitada de energia mental, porque você já durante o dia esgotou essa energia, você tomou várias decisões durante o dia, pela manhã e tal, enfim, e isso obviamente que essa fadiga ela vai aumentando até o final do dia. Então, a fadiga da decisão, você tomou várias decisões, né? Quando você fica adiando tarefas para o final da tarde, você acaba tendo que realizar no pior momento do dia. E aí, para você vencer esse problema, comece pela manhã fazendo as que são mais importantes e as que são talvez mais difíceis. Vamos assim colocar, se você analisa a sua agenda, aquilo que é mais difícil fazer, faça pela manhã, ok? Então, só para a gente revisar o que a gente deu de dicas para esse podcast, né? Então, evite usar o celular ou o computador na cama antes de dormir. Faça isso, desligue ele meia hora antes, tá? Outra, quando você navega
impulsivelmente pela internet e desnecessariamente vendo informações, vendo notícia e tal, enfim, né? Tira isso do fluxo. É quando você é perfeccionista demais, né? Melhor o feito não perfeito, né? Do que o perfeito não feito. Lembra disso também. Outra, quando você fica respondendo os e-mails no momento em que eles surgem, tire um momento do dia para você responder esses e-mails, né? Não coloque o soneca no despertar lá do seu celular, do seu rádio relógio, do seu relógio, enfim, tá? Acorde, desperte, levante naquele momento, faça esse esforço, evite ser multitarefa, faça uma coisa de cada vez, tá? E faça as coisas importantes no início do dia e não deixe essas tarefas difíceis para o final do dia. Beleza, pessoal? Esse foi o podcast de hoje. Espero que isso possa contribuir muito para a sua produtividade e para o desenvolvimento pessoal, da sua liderança profissional e que faça sentido na sua vida. Um grande abraço, até amanhã no próximo episódio do podcast.